Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 24. Todos acharam? Que você pode se colocar de pé para que a gente leia a palavra do Senhor com alegria. Diz ela que ela é perfeita e restaura a alma, e fala também que os preceitos dela são verdadeiros e dá sabedoria para os simples de coração. Então que essa palavra nos traga sabedoria, que essa palavra nessa noite nos traga discernimento, que essa palavra nessa noite nos traga cura, libertação, que ela fale, conosco. É ela quem fala, eu não posso fazer nada, mas a palavra fala. O Espírito Santo, ele intercede, e aí nós somos convencidos através do poder que emana da palavra de Deus. Diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem pode ler juntos o segundo? Vamos lá? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Deus receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a sua face. Juntos, vamos lá? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai eternas, e entrará o Rei da Glória. E juntos vamos ler? E quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória para sempre, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós dependemos de Ti, eu preciso de Ti. Eu te peço que o coração dos meus irmãos seja um terreno fértil nessa noite, para que a Tua palavra seja revelada. Te peço o rema da revelação, para que nós possamos ser atingidos da maneira como o Senhor tem para nós. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui. Muito obrigado pela Tua santa e preciosa palavra. E te peço, Espírito de Deus, fala com a gente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, podem vos assentar. Eu estava dando uma pesquisada antes e vi um escrito de um cidadão na internet. Eu achei muito interessante. Ele estava dizendo que ele gosta muito de assistir, ele é um pastor. Ele disse que uma das coisas que ele gosta de assistir na televisão são aqueles programas de calouros, que a gente às vezes assiste, que tem as primeiras fases e a segunda fase, os melhores vão ficando e vão prevalecendo até, enfim, se chegar um vencedor. Mas ele disse que a melhor parte, a parte que ele mais gosta, a parte que ele mais se diverte, é justamente quando todo mundo pode cantar, quando todo mundo, os que têm talento e os que não têm talento, todos eles estão abertos para poder se apresentar e dali eles serem julgados ou não, e muitos se alegram lá com seus 15 minutos de fama, e se forem gongados, eles não estão preocupados, eles queriam se divertir, queriam viver seu momento de alegria lá na frente das telas. E outros, ao serem gongados e ao serem reprovados, eles ficam apavorados, Eles questionam porque foram gongados, questionam porque não foram aceitos, questionam porque não passaram adiante, não passaram para a próxima fase, e aí questionam que o pessoal não entende de música, que não conhece de música, que não sabe, e por quê? Porque se acham muito bons e acham que de hipótese alguma eles poderiam ficar de fora, de tentar concorrer, de tentar ganhar aquele concurso. E ele dizia que era o que ele achava mais divertido, essa questão das pessoas terem essa certeza de que mesmo tendo zero de talento para música, ela achava que ela tem que entrar, que ela tem que ganhar, que ela tem que estar pronta para ser um sucesso de mídia, para ser um sucesso de vendagem de discos, enfim.
E ele começava a dizer que muitas vezes na vida espiritual, na nossa vida, nosso dia a dia com Cristo, muitas pessoas também têm se portado assim. Ou seja, o que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que pessoas, num bom português, elas têm tentado viver uma relação com Cristo, uma relação com Deus na tora. Elas se acham que podem se colocar diante de Deus da maneira que estão e da maneira que estão ali permanecer. Claro que Deus te chama, convida a mim e a você para vir como nós estivemos, para quê? Para que a gente seja restaurado, para que nós sejamos moldados, para que nós sejamos transformados, e ali a gente vai criando e vai vivendo a vida de Deus. Mas tem pessoas que não conseguem entender isso, que não conseguem perceber. Eles querem viver ali sempre amigos de Deus, sempre próximos de Deus, sempre amigos do Evangelho. E pasmem, né? A gente tem vivido e visto, longe de mim querer julgar ou querer analisar, mas a gente que às vezes conversa com pessoas, tem pessoas que começam, eu já tive a oportunidade de conversar uma vez com uma pessoa, e a pessoa disse que teve uma experiência na casa dela. Ela não era evangélica, não era católica, ela tinha uma vida só, acreditava em Deus. E essa pessoa disse que teve uma experiência em casa assistindo um programa, e desde aquele dia ela entendeu que deveria ir para a igreja, porque ela parece que teve, se não me engano, foi o cachorro dela que foi curado, alguma coisa assim nesse sentido. E isso gerou nela o que ela chama de fé, e ela passou a ir para a igreja. Só que chegou um momento que ela cansou da igreja que ela estava. Ela professava uma outra fé cristã e se aproximou, como muitos se aproximam, da fé evangélica. E essa pessoa começou a frequentar, continuou a frequentar, e você percebe ao conversar com essa pessoa que ela, até hoje, mesmo estando há 2, 3, 4, 5 anos na igreja, ela apenas paga uma promessa. Como é que uma pessoa consegue viver a vida de Deus? Como é que uma pessoa consegue se achegar a Deus? Como é que uma pessoa consegue viver no seio da igreja e permanecer pagando uma promessa? Ou seja, ela deixou de pagar uma promessa de um outro credo que ela profetizava, que ela professava, e passou a continuar pagando essa promessa em outro lugar, em uma outra igreja, e simplesmente vivendo uma vida que ela acha que é uma vida cristã. Longe de mim querer julgar, mas infelizmente muitos de nós pensam que vivem uma vida cristã e não conseguem entender a dimensão do que é ser vencido por Deus, não conseguem entender a dimensão do que é ser transformado por Deus, não conseguem viver a visão do que é ser restaurado por Deus, e ela consegue viver uma vida apenas de religiosidade. E engraçado, e o interessante é que esse texto, ele justamente nos chama para uma análise, porque muitos podem viver, mas Deus nos convida para algo muito maior. O Senhor tem convidado a mim, a você, convidado a igreja para algo muito mais interessante, porque não dá para a gente continuar vivendo muitas vezes uma vida de religiosidade. Tem pessoas que continuam na igreja, continuam acreditando que estão sendo salvos porque não mata, porque não fuma, porque não bebe, mas experiência com Cristo que é bom, né? Interesa com Cristo que é bom, experiências novas com o Espírito Santo, ministração, restauração, cura, as pessoas não conseguem absorver, e aí elas ficam frágeis, elas desistem por qualquer tipo de coisa e não conseguem se encaixar em nenhum tipo de lugar e procuram os culpados, enquanto muitas vezes a culpa está nas nossas limitações. Por quê? Porque não permitimos viver uma vida profunda com Cristo, não permitimos muitas vezes viver uma vida além com Deus, e o Espírito Santo nos convida a isso. Muitos têm sido fragilizados, muitos ficaram enfraquecidos, porque têm vivido essa vida de superficialidade. E muitas vezes pessoas que se sentam, às vezes até perto da gente, ali estão elas, vivendo a religiosidade, enquanto Deus espera que nós vivamos com Ele uma vida de profundidade. E esse salmo é justamente isso. Ele começa no versículo 3, fazendo uma pergunta. Eu queria que você acompanhasse comigo. Abra comigo lá, continue comigo no versículo 3. Ele pergunta, ele diz, olha, quem subirá ao monte do Senhor? E quem entrará, e quem estará no seu santo lugar? Ou seja, ele faz aqui
uma pergunta e faz aqui 2 convites. O primeiro convite é subir. Deus convida a mim e a você para subirmos. Muitas vezes subir talvez não seja tão difícil, porque a gente sobe no primeiro amor, né? Quem aqui não já viveu aquele primeiro amor do ato da conversão, né? Quando a gente está cheio, quer estar em todas as vigílias, quer estar em todos os cultos de oração, quer estar em todos os momentos, e a gente quer Deus, e a gente respira Deus, e aí a gente vai e entra e conhece e busca ao Senhor, e tem aquele frenesi, aquela coisa frenética de estar perto da presença de Deus, e lá vamos nós. Mas ele além de subir, ele nos chama para um desafio que eu considero talvez maior do que subir, que seja permanecer. Ele diz: olha, você precisa quem subirá, e pergunta depois quem estará disposto a permanecer. Permanecer, queridos, muitas vezes é o problema. Muitos de nós temos estado fragilizados pela dificuldade de prevalecer, porque temos subido sem nenhuma sorte de base espiritual. Temos subido sem nenhuma sorte de rotina espiritual com Deus. Temos subido sem nenhuma sorte de contato ou intimidade ou de proximidade com o Senhor. Temos subido porque não temos buscado viver uma vida diferenciada. Às vezes Deus nos chama para sermos diferentes, Deus nos chama para marcar o nosso território, e ali queremos muitas vezes estar parecidos com o mundo. Ali estamos nós muitas vezes cheios de dúvidas, ali estamos nós muitas vezes sem entender, sem querer ouvir. Estamos nós muitas vezes deixando de buscar em primeira instância o reino de Deus, buscando em primeira instância as nossas coisas e as nossas prioridades, e deixando de receber o acréscimo de Deus. Por isso muitas vezes não temos permanecido. Não temos permanecido porque muitas vezes não temos permitido que sejamos vencidos pela palavra. Ouvimos a palavra, muitas vezes a mente está cauterizada, a mente está cheia, o pastor aqui corre para um lado, corre para o outro, prega, ministra, fala, e a gente, ao invés de entender que devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, e esse é um local onde nós podemos lançar as nossas ansiedades, porque somos o quê? Somos edificados pela palavra, somos transformados pela palavra, temos o momento de louvor para quê? Para se deleitar, para se lançar. Preferimos muitas vezes ficarmos atidos às nossas dificuldades, atidos aos nossos medos, às nossas inseguranças, e muitas vezes deixamos esses momentos que são momentos de Deus, e muitas vezes tão poucos momentos, né? Quando a gente soma 4 horas numa semana, o que são para uma semana que tem mais de 150 horas, né? Que pouco o nosso dízimo, que pouca não, e muitas vezes perdemos esse momento de permanecer, né? Deixamos esse momento escoar por dentro dos nossos dedos, porque nos falta fé, porque nos falta perseverança, porque nos falta interesse de alma, porque nos falta prática de Deus, de buscar o Senhor. Eu estou dizendo isso porque eu estou pregando para mim também, porque eu preciso buscar a ser melhor. Né? Quando o pastor Paulo me convidou na segunda-feira, para estar aqui, no domingo ele me falou: como é que está a sua semana? Falei: não, a semana está tranquila. Ele disse: então já que está tranquila, você vai pregar. Mas eu tinha que pregar independente da semana estar ou não tranquila, porque é em primeira instância o reino de Deus, e a gente vai perdendo muitas vezes essas coisas, porque a gente espera o quê? Que as coisas fiquem tranquilas, para que muitas vezes a gente venha fazer o ir de Deus. E assim, eu travei hoje durante o dia uma luta muito grande. Parecia que todas as coisas que eu tinha de fazer, parecia que esse dia que eu tirei para permanecer no alto, parecia que todas as coisas que eu deixei de fazer, eu me lembrava de fazer hoje. Eu falava: meu Deus, espera aí, mas Senhor, tu estás no controle de todas as coisas. E eu lembrava de uma coisa, daqui a pouco vai de outra coisa, e daqui a pouco as coisas iam agigantando. Eu falei: Senhor, como nós somos suscetíveis, e como o dia a dia, e como a sorte das coisas que nos secam, nos tiram do foco que é Deus. E Deus nos convida para permanecer, porque há muitos anos atrás eu subi com muito entusiasmo, e muitas vezes a gente fica naquela luta para permanecer, mas a Bíblia diz: aquele que estiver de pé, o quê? Cuide para que não caia.
E como é que a gente cuida para que não caia um a outro ajudando? É o seu companheiro dizendo: esforce, meu irmão, está difícil, mas vamos juntos. E meu irmão, está difícil, mas vamos orar, vamos buscar, vamos procurar a transformação de Deus. É dizer: Senhor, eu estou cansado, eu não posso te dar apenas uma boa noite, me desperta nas madrugadas. Há quanto tempo eu não tenho mais tido essa oportunidade de orar de madrugada, dessa questão de permanecer? Por quê? Porque a gente se diz muito cansado, e aí os dias vão passando, e aí a vida em Cristo vai ficando desinteressante, e nós vamos procurando os culpados. Por quê? Porque nós não estamos empenhados em permanecer. Nós até subimos, nós até chegamos num lugar bacana no topo, mas muita gente está ali girando em círculos. E Deus tem para mim e para você uma vida diferente. Deus quer colocar, Deus diz para mim e para você que quando a gente coloca a mão no arado, a gente não olha mais para trás não, né? Quando a gente coloca a mão na fé, quando a gente busca o Senhor, a gente não pode mais retroagir, não pode mais retroceder. Eu conheço um Deus que diz que a gente deve se esforçar. Eu conheço um Deus que diz que o reino dele, ele é tomado por esforço e não por facilidade, mas a gente não quer se esforçar ao som das primeiras dificuldades, ao barulho da primeira controvérsia, quando as coisas começam a nos afrontar e a gente sente medo e aí a gente busca os culpados. Não, mas nós não conseguimos vivenciar as coisas do reino de Deus. Então, nessa noite, eu digo para você, é importante que eu e você venhamos permanecer. Quem subirá ao monte de Sião? Diga: eu já subi. Agora, e permanecer? Eu quero permanecer. Diga à pessoa que está ao teu lado: a duras penas, nós vamos permanecer. O sangue pode dar na canela, mas nós vamos permanecer. As lutas podem ser grandes, mas nós vamos permanecer. As dificuldades podem parecer gigantes, mas nós vamos permanecer. Eu estou com uma preguiça, não tenho ânimo, não tenho vontade, a minha mente está cheia, mas o Senhor, Ele esvazia, o Senhor transforma, o Senhor refaz, e nós vamos prevalecer, porque o reino de Deus, Ele vai ser tomado, e a glória de Deus será edificada sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas. E ainda acerca disso, eu, olhando aqui, a gente consegue apontar três consequências, se assim a gente pudesse chamar, de três pessoas, que são chamadas para permanecer. Quem são esses que são convidados para subir e para permanecer? Diga comigo: são os conscientes da supremacia de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Vem comigo lá no versículo 1. O que é que diz lá no versículo 1? Quem pode ler bem alto? Quem mais pertence a Deus aí? Diga à pessoa que está ao seu lado: você pertence a Deus. Então, se você pertence a Deus, você está selado, você está marcado. Mais do que subir, você é convidado para permanecer. A sua vida pertence a Deus. A sua casa pertence a Deus. Os seus propósitos estão no coração de Deus. Os seus sonhos e os seus projetos, eles serão segundo a vontade do Senhor. Não adianta, queira o inimigo ou não, queiram as adversidades ou não. Aqui a Bíblia está sendo clara ao relatar que quando ele diz assim: ao Senhor a terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele está dizendo: olha, eu tenho o domínio sobre todas as coisas. Eu tenho um domínio sobre aquela causa na justiça. Eu tenho um domínio sobre o seu filho que desviou. Eu tenho um domínio sobre o seu marido que está desanimado, que não tem vontade, que não tem desejo de estar aqui. Eu tenho um domínio sobre o seu filho que está inseguro, ansioso. Eu tenho um domínio sobre a enfermidade que porventura tente te assolar. Eu tenho domínio, porque a Ele, ao nosso Deus, que habita sobre o trono de glória, toda a terra e a sua plenitude. Aí você pode pensar comigo: não, mas aqui ele está falando dos mares, está falando dos céus e das terras. Não, ele fala muito mais, ele fala daqueles que habitam. Quem habita nessa terra aqui?
quem habita nessa terra? Quem é a coroa da criação aqui nesse lugar? Quem é que ao ser criado foi considerado como muito bom? Todas as coisas eram boas, mas quando ele fez a mim e a você, ele disse que era muito bom. Nós somos a coroa da criação, temos esse privilégio. Então, como coroa da criação de Deus, como alguém criado pelo amor e pela graça de Deus, como alguém que sabe, que tem a certeza de que tem um Deus que controla todas as coisas, nós somos chamados não apenas a subir, mas somos chamados a permanecer, porque o Deus que nós servimos tem o controle de todas as suas coisas, de todas as nossas coisas. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, acima de tudo e acima de todos, meu querido. Então vamos permanecer, vamos ficar lá. Segundo pessoal, a segunda turma que é convidada para estar, que é convidada para subir e para permanecer. Vem comigo. Olha só, versículo 4. O que é que diz aqui? Quem lê bem alto aí? Ou seja, aqueles que vivem uma vida de santidade. Você sabe o que é santidade? Eu peguei uma definição bem simplesinha de santidade, mas que é perfeita. Diz assim: santificação é a separação gradual e progressiva dos pecados e da mentalidade humana. Ou seja, é Deus transformando a minha e a sua vida dia após dia, né? É como diz o pastor Paulo aqui, é Deus tirando os carrapichos, é Deus tirando as manias, é Deus tirando os maus pensamentos, é Deus tirando as atitudes que não são legais, é Deus tirando a dureza das nossas almas, do nosso coração, tirando os nossos vícios. Isso é santidade, isso é santificação. Isso é mudança, é o Espírito Santo falando forte aos nossos corações, que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa mudar, que a gente precisa ser transformado. Isso é santificação. E ele chama atenção nesse versículo aqui, é que ele chama atenção para dois aspectos da santificação. O primeiro, ele diz assim, que são chamados para subir e para permanecer lá, aquele que é limpo de mãos. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está falando aquele que tem boas atitudes, aquele que tem a oportunidade de errar, mas prefere estar em Deus, aquele que tem a oportunidade de ceder, mas prefere estar em Deus. Sabe, aquela pessoa que morre de vontade de casar, mas sabe que aquele cidadão que está ali na frente não é de Deus, e ela cede porque ela espera em Deus, porque ela guarda em Deus, e que ela sabe que o melhor de Deus está por vir. Sabe aquela pessoa que está apaixonada para entrar naquele emprego, mas sabe que aquele emprego não vai ser bacana para a vida dela, que não vai ser bênção na vida dela, porque ela discerniu no Espírito e ela renuncia, e ela diz: eu não vou porque não é o meu momento, e Deus abre uma porta melhor, uma porta maior. Essas pessoas são limpas de mãos. Por quê? Porque elas preferem renunciar a cederem a banquetes que muitas vezes não serão bacanas para a sua vida. Isso é ter mãos limpas, isso é subir e permanecer, não aceitar, não se render, não se entregar a qualquer sorte de qualquer sorte de proposta, ainda que a gente tenha vontade, ainda que a carne sabe, opa, entendeu? E tem aquela vontade, não, parece que é de Deus, e nem sempre tudo que reluz é ouro. Quantas vezes eu já pensei que a coisa era de Deus para mim e daqui a pouco não era de Deus. Quantas vezes eu vacilei por não ter questionado, por não ter feito prova, por não ter, vigiado um pouco mais, e muitas vezes as coisas não serem aquilo que a gente esperava ser de Deus. Então quem tem as mãos limpas, ela aguarda, ela espera, ela coloca diante de Deus, ela não cede de qualquer forma, não cede de qualquer maneira. E diante da não cessão, e diante do não, ela consegue, além de subir, ela consegue permanecer. E você é convidado, meu irmão, a ter as mãos limpas,
Tenha as suas mãos limpas diante de Deus. Tenha atitudes que edificarão a sua família. Tenha atitudes que edificarão a sua casa. Tenha a palavra de sabedoria para ministrar no seu lar. Tenha a palavra de sabedoria para ministrar no seu ambiente de trabalho. Tenha autoridade para repreender o seu filho na hora certa. Tenha autoridade e graça para sinalizar para o seu esposo ou para a sua esposa o que é melhor de Deus. Seja um profeta dentro do seu lar. Seja um abençoador, porque isso é ter mãos limpas. Isso é buscar o Senhor. Isso é saber que todas as coisas têm cooperado, mas que a gente está de pé, porque os nossos ouvidos estão em Deus, porque a nossa vida está sendo, nós estamos primando por uma vida de santidade. Então é importante nós termos as mãos limpas para prevalecermos. E ele, num segundo aspecto, ele diz o quê? Ele diz que serão chamados para estar aqueles que têm o quê? Que têm um coração puro. O que é coração puro? São corações com boas intenções. Sabe? É aquele momento que só você e Deus sabe que tipo de momento é esse. Sabe aquelas decisões que só você e Deus sabem como precisam ser tomadas. Sabe aquela hora de silenciar para não falar demais, a hora de falar de menos, a hora de abrir o coração em perdão, a hora de confessar a Deus os nossos pecados, as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas angústias, e deixar o coração livre, deixar o coração leve. Isso é coração limpo. Quando a gente confessa os nossos pecados. O salmista disse que teve um momento que ele estava se sentindo tão contaminado pelo pecado que os seus ossos envelheciam dentro dele. Mas quando ele confessou, né, quando ele colocou diante de Deus, quando ele limpou o coração dele, quando ele, pedia a Deus, Deus me ajude, então ele disse que ali ele se sentiu leve, ele se sentiu diferente. E nós precisamos ter esse coração. Nós precisamos ter esse coração puro, esse coração que sabe que em muitos momentos não vai nos acusar, esse coração em intensa ligação com o Espírito Santo de Deus, ligado à vontade dEle, ligado ao querer dEle, buscando a santidade, buscando viver boas intenções diante de Deus, porque existem coisas que só você e Deus vão saber, independente do que os outros vão pensar, independente do que os outros vão dizer. É necessário que o nosso coração esteja em paz com Deus, é necessário que a gente viva uma vida de santificação, e que a paz seja o hábito do nosso entendimento. Então vamos ter esse coração com Deus para quê? Para a gente prevalecer, para a gente permanecer. Se nós vivermos boas atitudes e vivermos com um coração alinhado com o coração de Deus, um coração alinhado com a vontade de Deus, eu tenho certeza que a gente, mais do que subir, nós vamos prevalecer. E Deus quer que você prevaleça, Deus quer que eu prevaleça. E o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E eu creio que nós já estamos vivendo os últimos dias. E eu creio que tem sido falado nesse lugar, nós temos ministrado aqui, que haverá um poderoso derramado do Espírito Santo de Deus. E a gente não pode ficar de fora disso, né? A gente vê, e às vezes eu fico sem conseguir entender, porque parece um paradoxo. Parece um paradoxo, porque Deus fala de um derramado dos últimos dias, a igreja sabe que já vive os últimos dias, e muitas vezes a gente consegue perceber nos quatro cantos que a gente vai, as pessoas estão entristecidas, as pessoas estão frias na fé, as pessoas estão vacilantes, as pessoas que outrora eram um sustentáculo de igreja, que eram colunas de igreja, que eram mulheres de oração, quando você pergunta como elas estão, elas friamente respondem para você: eu vou levando da maneira que Deus quer, sem nenhum tipo de ânimo, sem nenhum tipo de alegria. E você começa a perceber isso pelos quatro cantos, e você pergunta: meu Deus, aonde está a promessa do derramar do teu Espírito nesses últimos dias? Porque não temos conseguido apenas subir, mas não temos conseguido permanecer. E nesses últimos dias, queridos, o Espírito Santo de Deus chama a igreja para permanecer. O Espírito Santo de Deus chama a sua casa para permanecer. O Espírito de Deus chama a sua alegria para permanecer guardada nele, a sua esperança, a sua expectativa, os seus sonhos, os seus projetos, para estarem todos eles guardados no Senhor, porque é momento de termos as nossas vidas avivadas, é momento de nós guardarmos a nossa fé.
Fazemos como o apóstolo Paulo, né? Quando ele, na carta a Timóteo, ele diz: combati o bom combate, e no final de todas as coisas acabei a carreira e guardei a minha fé, e guardei a minha esperança, e guardei o dom de Deus. Que a fé não é algo inerente, é algo que Deus dá, é algo que Deus coloca. Então ele conseguiu acabar a carreira e conseguiu guardar o dom de Deus na vida dele, a fé dele. Ou seja, ele estava dizendo nas entrelinhas que ele não apenas subiu, mas que ele permaneceu. E por fim, queridos, por fim, quem mais é convidado para subir e para permanecer lá em cima? Eu achei interessantíssimo. São súditos do Rei da Glória. São súditos do Rei da Glória. Diga a pessoa que está ao seu lado: você é um súdito do Rei da Glória. Você é um súdito de Jesus Cristo de Nazaré. Ele termina dizendo assim, olha o que ele diz assim, ó. Essa é a geração, diga, eu faço parte da geração dos que buscam a face do Deus da glória. E ele diz assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Era um convite para que o Rei entrasse, era um convite para que a presença de Deus entrasse, e eu e você precisamos viver dioturnamente, a cada instante, a cada momento, esse convite para que o Rei da Glória venha entrar nos nossos lares, nas nossas casas, no nosso ser, no nosso proceder, no nosso agir. Nós precisamos resplandecer a face de Cristo. Nós precisamos ter o nosso semblante alterado pela face. Nós cantamos aqui: eu vi a glória do Senhor, por isso eu andei com asas, voei como águia, né? Subi, cantei com os anjos, não é isso? Cantei com os anjos e fiz tantas outras coisas. Por quê? Porque eu vi a face de Deus, porque eu convidei o Rei da Glória para estar. E ele diz mais: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, é o Senhor poderoso na guerra. Você não está convidando qualquer rei para entrar, você não está convidando um rei fraco, você não está convidando um rei falível, você está convidando um rei poderoso nas batalhas, que luta as suas guerras, que luta as suas lutas, que vence-as todas, porque Ele é Deus. Não conhece desconhece o impossível. E tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Então os que são arautos desse Deus, os que são súditos desse Rei, eles são convidados, os que têm o ânimo de Cristo, os que têm a vida de Cristo, os que têm adoração dentro do seu interior, como a gente canta aqui. Eu quero ter o DNA de adorador, eu quero ter o DNA de quem busca esse Rei. Então esses também são convidados para estarem diante do Senhor. Não apenas para subirem, mas para permanecerem. E eu queria encerrar, queridos, essa noite fazendo uma pergunta a você. Queria que você... Eu fiz para mim essa pergunta, e eu queria fazer para você. Dentro dessas 3 características daqueles que são convidados para subir, né? Quais são as características? São aqueles que são súditos do Rei, são os que estão vivendo uma vida de santificação, e são os que sabem quem é Deus, que sabem que pertencem ao Senhor. E eu quero te perguntar nessa noite: na sua vida, essas 3 características, elas estão inerentes? Hoje na sua vida, essas 3 características, elas estão de pé, para que a gente, né, esteja lá permanecendo, não apenas subindo, mas que a gente esteja permanecendo. Se está, glória a Deus. Mas se algo lhe falta, eu acho que nós podemos colocar isso diante do Senhor, para que Deus venha nos ajudar, porque você não vai ser diferente de ninguém se algo lhe faltar nesse entorno aqui. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente envelhece na nossa vida, infelizmente. Muitas vezes a gente não percebe, mas envelhece na nossa vida com Deus. E tudo volta e vai para o lugar comum. Mas sabe que o Deus que a gente serve é um Deus de amor. O Deus que a gente serve é um Deus que não nos quer longe. O Deus que a gente serve é um Deus que quer que a gente suba, mas que quer também que a gente prevaleça.
O Deus que a gente serve é o Deus que quer fazer a mim e a você santo. O Deus que a gente serve é um Deus que quer fazer de mim e de você súditos dele, que o adoram em espírito e em verdade. E o Deus que a gente serve é o Deus que quer trazer a consciência de que nós fomos criados para a glória do nome dele e que todas as coisas têm cooperado para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite. Se algo te falta, coloque diante de Deus. Se você quer mais, se você quer extrapolar o topo, se você quer mais do que prevalecer, você quer viver experiências reais com a glória de Deus, experiências reais com a presença de Deus, subir para os lugares altos e vivenciar os milagres, e vivenciar a esperança, e vivenciar em ser um homem e uma mulher cheio da palavra, de consolo, de conforto, de alegria. Sabe, aquele crente que contagia, que as pessoas olham para a gente e dizem: poxa, tem algo de diferente em você. Há quanto tempo talvez você não tenha ouvido isso? Poxa, algo de diferente em você. É algo de se pensar, né? Há um tempo atrás eu nunca mais tinha ouvido falar nisso. Até que um dia eu fui pagar, eu estava pagando um estacionamento em Salvador. E a mulher me disse isso. Eu fiquei feliz, porque eu nunca mais tinha ouvido. Mas muito tempo já se passou e nunca mais eu ouvi isso. E eu quero voltar a ouvir isso. Poxa, tem algo diferente em você. Você mais do que subiu, você está escondido, você está prevalecendo em Deus. Você está guardado em Deus. Você está sustentado em Deus. Que Deus nos abençoe. Diga à pessoa que está ao teu lado: vamos estar guardados no Senhor. Vamos estar escondidos no Senhor. E a glória do Senhor, a glória da segunda casa, será infinitamente maior do que a primeira. Vamos viver a glória de Deus, em nome de Jesus. Pastor Paulo. Vamos ficar de pé. Como temos feito toda quarta-feira, nós oramos, louvamos, adoramos ao Senhor. E não saímos daqui sem antes orarmos pela vida dos irmãos. Então, em nome de Jesus, vamos estar aqui. Léo, ajuda aqui.